Seguindo isso que o Juan falou, da presença de Deus, dessa conexão com a presença de Deus ser a base para qualquer tipo de trabalho envolvendo a música em comunidades locais. Eu queria dizer que essa conexão com a presença de Deus gera várias consciências, se eu posso dizer assim, enquanto nós estamos aqui servindo, né? Enquanto a gente está servindo aqui, não sei se só eu, mas todo mundo que trabalha, acredito que sim, a gente pensa várias coisas ali enquanto a gente está liderando, no momento mesmo, na hora. A gente tem que estar ligado nisso aí que ele falou, o que o Espírito está querendo mover. A gente tem que estar pensando nisso, a gente tem que estar pensando na questão técnica que a gente está executando ali. A gente tem que estar prestando atenção no ambiente, como estão as pessoas, porque a gente está trabalhando em conjunto, é um ambiente coletivo. Então, são muitas coisas que passam na nossa cabeça naquele momento. Tem o tempo. Todo mundo pensa essas coisas quando está servindo, assim? Ou só eu? Todo mundo? É pouca gente, eu acho. Só eu, então. Eu penso bastante nisso. E uma das coisas que eu queria contribuir hoje, eu quero contribuir justamente com uma das coisas que eu penso enquanto eu estou servindo com a música, que é essa questão que o Juan chegou a pincelar do tabernáculo de Davi, do funcionamento do tabernáculo de Davi. Quase sempre quando eu estou servindo com a música, eu penso nesse lugar, no que eu aprendi, no que eu estudei sobre esse tabernáculo, e aquilo está na minha consciência ali de alguma forma. Mas, e uma outra coisa que também sempre passa pela minha cabeça, e isso me gera muito temor, e eu queria falar com vocês sobre isso, é em relação ao próprio serviço em si. Eu costumo chamar o termo, eu chamo paradoxo do serviço. O paradoxo, né, para quem não sabe, é algo que contradiz a lógica, né, que vai contra uma lógica. E quando a gente fala de reino de Deus, de igreja, muita das coisas contradizem, são vários paradoxos. Né? Para você viver, você tem que morrer. Caraca, como assim? Que para viver tem que morrer? Tem que nascer de novo. Para ser salvo tem que nascer de novo. Como assim? Não tem lógica, isso é um paradoxo. E em relação ao serviço, eu sempre paro e penso, um Deus que é soberano, que é onipotente, que é onisciente, que é autoexistente, ou seja, ele não foi criado, um dos atributos dele não foi criado por nada, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada, mas a gente está servindo a um Deus que não precisa ser servido. Isso é uma coisa que sempre mexe na minha cabeça. Caramba, então por que a gente serve? Ele não precisa disso, né? Então a gente vê lá em Atos 17, 25, que Paulo fala isso, né? Vamos abrir para ler? Acho que é melhor, né? Para não falar errado. Atos 17, 25. Paulo está falando com os gregos a respeito do Deus desconhecido. E ele fala assim, tão pouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então esse é um princípio do nosso Deus, ele é autossuficiente, é um atributo dele. Ele não precisa ser servido. É difícil falar, às vezes a gente é carioca, né? O R às vezes embola, mas... ser servido. E Deus não precisa disso. Então por que a gente serve? Porque ele escolheu que através do nosso serviço a ele, a gente tem uma relação com esse Deus. Ele criou formas, modelos, para que a gente possa se aproximar a ele. Através dessas formas, nós servimos a ele, servimos uns aos outros, e nesse processo a gente vai se relacionando com ele, conhecendo quem nós somos, conhecendo quem é Deus, conhecendo o nosso chamado, para que nós fomos criados, tudo isso. A gente vai conhecendo nesse processo de serviço. Então a gente serve, não é porque ele precisa, a gente serve para poder fazer parte daquilo que ele está fazendo. Entendeu? Ele não precisa, mas ele está realizando algo. E para a gente fazer parte disso, nós temos que entrar nessa plataforma de serviço. Então, você como músico, você tem que pensar nisso. Você está servindo para poder se conectar àquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo algo através das comunidades locais, através do seu ministério de música. Então, como o Juan pontuou, a música ela tem várias camadas que quando a gente trabalha com a música, a gente alcança, né?
Uma delas é a questão da profecia. O texto que ele leu, esses homens todos que Davi colocou no tabernáculo eram videntes, ou seja, eram pessoas que estavam vendo o que Deus está fazendo, ouvindo o que Deus está fazendo. Então eles transmitiam aquilo para aquele ambiente e as pessoas ministravam em cima daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que esses homens viam Deus fazer, né? Então a questão da profecia, se você vê o que Deus está fazendo, ouve o que Deus está fazendo, tá bom. E você traz algum desses elementos, dos elementos da profecia. Quais são os elementos da profecia? Edificação, consolo e exortação. Se nesse processo que você está vendo os céus, está ouvindo o que Deus está ministrando, você traz uma direção que tem algum desses atributos, você está profetizando através da música. Esse é um dos atributos da música. Um outro atributo foi muito o que a Jenny falou ontem. Ao redor do trono de Deus tem música o tempo todo. Tem música o tempo todo. O tabernáculo, ele meio que era uma maquete, né? Era uma sombra daquilo que está nos céus. Então, essa é uma realidade. Tudo isso que eu estou falando são coisas que a gente, enquanto está servindo, a gente tem que estar consciente de que são ferramentas que estão ali na nossa mão, cara, para a gente acessar, profetizar, ver a sala do trono. Tudo isso está ali, nesse momento. Uma outra coisa, acho que a Sara vai falar um pouco sobre isso também, a música ela tem a capacidade de instruir e de ensinar. A gente tem que ter consciência disso também enquanto a gente está trabalhando com a música, quando a gente está cantando. A gente tem que ter essa consciência de, cara, o que eu estou fazendo aqui agora pode estar ensinando pessoas. Entendeu? Quantas músicas a gente aprendeu? Tem gente que nunca nem leu a Bíblia e sabe coisa porque através de música. Daí tem que ler a Bíblia também, né? Fica a dica. Uma outra capacidade que a música tem é de criar marcos, né? De marcar momentos. Isso é uma característica inerente à música. Ela tem essa capacidade. Talvez os casais aqui, né, tem aquela coisa da nossa música, né, a música do casal. Quando você escuta aquela música, você lembra do seu amado, da sua amada. Sou um cara romântico, cara. Ai, meu Deus. Também da sua infância, né? Tem músicas que remetem à nossa infância. Tem músicas que remetem a pessoas que partiram, né? Pessoas que faleceram. A gente escuta uma música e lembra, sei lá, minha mãe gostava tanto dessa música. A minha conversão, por exemplo, aquela música, eu quero ser um vaso novo, Senhor amado. Quando eu escuto essa música, faz muito tempo, mas eu lembro da minha conversão, porque era essa música que estava tocando quando eu tinha lá, sei lá, meus 10, 12 anos, nessa faixa aí. Essa música remete a isso. Então, a música ela tem essa capacidade de marcar momentos. E uma outra coisa que eu quero falar, que é justamente a característica do tabernáculo de Davi, que eu queria trabalhar mais, que é uma coisa que pouco se fala. A música ela tem a capacidade de fomentar e promover a unidade. É um momento que nós estamos cantando, se você parar para pensar, nós estamos cantando a mesma coisa, nós estamos falando exatamente a mesma oração, todos juntos, proclamando. Então nós estamos sendo um naquele momento. E eu aprendi há muito tempo que o mais importante nesses momentos de música é que nós sejamos um. E essa é uma característica do tabernáculo de Davi. Davi ele conseguiu fazer isso. E eu vou dar uma lida aqui a respeito dessa restauração, porque isso está muito ligado ao que nós estamos fazendo hoje, né? Se a gente for ler lá em Atos 15, 13, você pode abrir aí enquanto eu vou passando o contexto para você. Esse é o momento em que Paulo e Barnabé eles chegaram a Jerusalém, né, para contar sobre os gentios, né, sobre a obra que eles estavam fazendo. E eles levaram para os líderes da igreja de Jerusalém e estavam falando animadões lá, né? Cara, a gente foi não sei aonde e os gentios estão aceitando, estão se convertendo. E aí aquela confusão, né, aquele falatório, será que está certo, será que pode, será que não pode? Alguns fariseus que tinham se convertido começam a questionar, olha só, essa galera aí tem que começar a seguir algumas regras, né? Porque eles têm que circuncidar, têm que fazer algumas coisas que a gente faz aqui. Aí Pedro se levanta e fala, não, mas agora não tem mais separação, não sei o quê. E em determinado momento há um silêncio e Tiago ele se levanta e fala. A gente pode ler aí Atos 15, a partir do verso 13. Verso 13, isso mesmo. Cadê?
Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. E a gente vê no versículo 28 que eles chegam à conclusão que pareceu bem a eles e ao Espírito, que eles apenas se abstenhassem da comida contaminada aos ídolos, né? A imoralidade sexual, algumas coisas, mas Tiago ele teve uma palavra de sabedoria ali naquele momento. Enquanto estava tendo aquela confusão, no momento de silêncio, ele foi inspirado pelo Espírito para falar isso. Mas uma coisa, eu não sei se vocês repararam uma coisa, é uma coisa que chama atenção. Ele está falando da restauração do tabernáculo de Davi, mas não tinha música rolando naquele momento. Não tem nada a ver com música naquele momento. Tiago ele não estava vendo a sala do trono, ele não tinha anjo voando ali naquele lugar, não era um ambiente de mover, era um ambiente de contenda, um ambiente de confusão, de tensão. E ele entende naquele momento ali, cara, o tabernáculo de Davi está sendo restaurado. Isso aqui é o cumprimento da profecia lá de Amós lá atrás. Então o que eu entendo que Tiago viu ali agora, naquele momento? Ele não viu música, não viu nada disso. Ele entendeu o que era a igreja, o que a igreja ia ser a partir daquele momento na história. Entendeu? Ele entendeu que, baseado na profecia de Amós também, quando ele profetizou lá no Antigo Testamento, ele profetiza a respeito da restauração do tabernáculo de Davi num momento em que o templo estava funcionando. Então, imagina para as pessoas naquela época falando, cara, como assim, cara? O templo está aqui funcionando, você está falando que Deus vai vir e vai restaurar o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi. Mas por que Amós estava falando aquilo? Porque era um tempo que Israel estava vivendo muitas injustiças sociais no meio do povo, o funcionamento do templo era completamente religioso, e quando Amós está falando a respeito do tabernáculo de Davi, ele não está falando apenas a respeito da tenda, ele está falando a respeito de uma realidade de reino que era presente naquele tempo de Davi. E a gente vai ver um pouco o que Davi fez para Deus gostar tanto daquele momento que ele vai restaurar. E Tiago, quando ele vê aquilo acontecer, ele fala, cara, é disso que eu estou falando. Essa realidade que era presente no tempo de Davi, ela está começando a se cumprir agora, a partir da igreja. Porque a igreja ela vai ser um farol de Deus, ela vai mostrar as grandezas de Deus para todos os povos. E essa é a função do tabernáculo. É revelar a grandeza de Deus para todos os povos. Enquanto eu estou falando a respeito de tabernáculo, lembra do que eu falei no início. Essas coisas têm que estar na consciência de quem serve com a música. Então, enquanto eu estou ali servindo, eu estou pensando nisso. Cara, eu estou aqui trabalhando para que essa comunidade local tenha a capacidade de revelar a grandeza de Deus para todos os povos. Está tudo ligado a isso. Então, Tiago ele entendeu isso, né? Calma aí. Que eles estavam unidos em torno de um propósito. Assim como a igreja, era o sentimento da igreja original. Eles estavam, cara, é isso. Nós estamos unidos aqui em torno de um propósito que é esse. Que é levar o evangelho a todos os povos. Fala aí. Interessante que ele tem... chega a uma conclusão, um anseio, através de algo que ele não conheceu, né? Que só leu na Torá, e simplesmente, cara, é isso que está acontecendo aqui agora. Isso é muito sinistro, gente. Tipo assim, está acontecendo agora. O que nós lemos sobre o tabernáculo. E essa fala do Guedão é muito importante, dessas coisas nortear a nossa mente o tempo inteiro. A gente não pode perder isso do radar, nunca. E ligando aquilo que eu falei no início, quem é que vai restaurar esse tabernáculo, né?
muitos de nós que trabalhamos com música recebemos palavras, né? Você é um restaurador do tabernáculo de Davi e tal. Eu já recebi essa palavra. A palavra, o texto fala que ele virá e restaurará. Então, como que nós fazemos parte dessa, somos também restauradores? Nós somos restauradores, como eu falei lá no início, quando a gente entende o convite de Deus para fazer parte dessa restauração. Então, a obra não é nossa. Não somos nós que vamos restaurar. Deus vai restaurar, cara. Ele vai restaurar. O profeta falou, Deus vai restaurar. Então, nós temos o chamado e a escolha de fazer parte disso. Então, como eu falei, como música, a gente tem que ter consciência de todas essas realidades enquanto a gente está servindo. Profecia, sala do trono, ensino, instrução, criar marcos e essa consciência do tabernáculo de Davi, que é um propósito muito maior de um derramar de Deus através de nós para gerar um avivamento e um despertar e alcançar todos os povos, revelar a grandeza de Deus para todos os povos. Essa é a função do tabernáculo. E Davi, ele conseguiu imprimir essa identidade no povo. Agora, vamos voltar lá para o tempo de Davi para a gente entender por que é o tabernáculo de Davi que vai ser restaurado, né? O Davi, ele conseguiu imprimir essa identidade no povo, ele conseguiu unir o povo em torno de um propósito. O povo todo entendeu quem eles eram naquele momento, naquele período. O tabernáculo, ele funcionou por 40 anos. Então, imagina um lugar, 40 anos com um povo grato a Deus, consciente de quem eles eram, uma nação sacerdotal, funcionando ali o tempo todo com adoração, com louvor, o tempo todo por 40 anos. É isso que o profeta está falando, que Deus quer restaurar de novo. É essa realidade que o tabernáculo de Davi aponta. É meio clichê falar isso, mas a gente sempre cita a questão do estádio de futebol, né, para exemplificar essa questão do tabernáculo, mas é porque, cara, quem gosta de futebol entende o que é você estar num estádio no momento em que seu time faz o gol, ou no momento que seu time sofre o gol. Todo o sentimento que nós temos naquele momento, no meu caso, meu time perde mais do que ganha, né? O Vascão a gente sofre muito, né? Tá ruim. Mas ó... Mas ó, o Vasco caído vai ser restaurado de uma restauração. Vai. Mas ó, o sentimento, cara, esse sentimento que eu estou falando é muito assim nativo, né? Você não pensa, é quase que irracional o comportamento do torcedor no estádio de futebol. Assim, saiu o gol, cara, você não consegue segurar. Você abraça quem você não conhece, e quando você olha para aquele estádio lotado, você vê, cara, é um único organismo, é uma coisa só. Aquela galera ali é o seu povo, cara, naquele momento, entendeu? O tabernáculo de Davi, eu entendo que o povo de Israel, eles eram aquilo nesse momento. Era um sentimento de gratidão constante em todos eles. E a tenda em si, não era ela que produzia isso no povo de Israel. Ela era um resultado daquilo que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, o funcionamento dela alimentava a realidade daquelas pessoas. Era meio que uma retroalimentação, né? Aquilo ali funcionava o tempo todo. As pessoas sabiam quem eles eram, tinham um coração grato o tempo todo, e a tenda cantava sobre isso, e profetizando, e falando, e aquela coisa, durante 40 anos. Durante 40 anos. Então, vamos ler aqui 1 Crônicas 15, 28, para vocês entenderem isso que eu estou falando de Davi. 1 Crônicas 15, 28. Assim, todo o Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo ao som de cornetas, trombetas e símbolos, acompanhado de liras e harpas. Isso é quando Davi está levando a arca de volta para Jerusalém. Repara que aqui não está escrito assim, 10 israelitas levaram a arca, assim um israelita, assim só Davi, assim todo o Israel
levou a Arca da Aliança. 1 Crônicas 11:1. Então, um israelita se juntou a Davi em Hebrom, dizendo, não é isso que está escrito. Então, todo o Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos parentes de sangue, somos seu povo. Davi, ele teve essa capacidade, ele foi inspirado por Deus para unir o povo de Israel em torno de um propósito, a identidade de quem eles eram. E as pessoas, elas eram testemunhas do que Deus estava fazendo na nação. O tempo todo, cara, eles cantavam sobre isso, eles cantavam sobre aquilo que eles estavam vivendo. As pessoas viviam as suas vidas normais e eles viam o crescimento da nação, e eles olhavam para o Monte de Sião, estava lá o tabernáculo, adoração 24 horas, e as coisas acontecendo, e era um sentimento de gratidão. Caraca, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação sacerdotal. E é isso que alimentava a vida daquelas pessoas naquele tempo. Então o tabernáculo, ele representava a realidade do povo e ao mesmo tempo alimentava essa mesma realidade, como eu falei. Então, para fechar aqui a minha fala, eu queria lembrar que Deus, ele permitiu com que os homens construíssem tabernáculos e templo. No tabernáculo de Moisés, a gente tinha a nuvem de fumaça, né? A coluna de fogo e a nuvem de fumaça. No templo de Salomão, que a gente fala templo de Salomão, quando na inauguração a glória de Deus veio a Shekinah, os sacerdotes caíram, aquela coisa toda. E no tabernáculo de Davi, nós não temos sinais, nós não temos maravilhas, pelo menos relatados nas Escrituras. O maior sinal que o tabernáculo de Davi possui é justamente esse, é um povo unido em torno de um propósito. Esse é o maior sinal do tabernáculo de Davi. Um povo grato por tudo que estava acontecendo, com milhões de motivos para louvar a Deus, e eles louvavam a Deus porque eles reconheciam aquilo que Deus estava fazendo. Então eles pensavam, cara, eu tenho que subir no Monte de Sião para agradecer a Deus e adorar e me encontrar com Ele, porque uma das características do tabernáculo de Davi também, que aponta para a nossa realidade como igreja. Por isso que Tiago entendeu também a questão do tabernáculo. Não tinha véu, a arca estava lá, cercada pelos sacerdotes. A presença de Deus estava lá, porque no tabernáculo de Moisés a gente sabe que a arca ficava atrás da cortina lá do Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia lá e tinha contato. Mas no tabernáculo de Davi não era assim, a arca estava lá, tinha acesso, todas as pessoas tinham acesso para ver a Arca da Aliança. E no tempo em que o tabernáculo de Davi funcionava, o tabernáculo de Moisés funcionava também. Não tinha só ele e o tabernáculo de Moisés foi fechado, não. Os sacrifícios continuavam acontecendo no tabernáculo de Moisés, em Gilgal, se eu não me engano. E para as pessoas chegarem até a presença, até o tabernáculo de Davi, subir ao monte de Sião, você não era necessário fazer sacrifícios para chegar até esse lugar. Isso fala também da nossa realidade. Cara, já foi feito um sacrifício maior que todos para que a gente acesse a presença de Deus. E as pessoas só tinham que ter o quê? Uma consciência de arrependimento. Cara, eu sou grato a tudo porque está acontecendo. Cara, só me resta me arrepender, cara. Eu vou lavar minhas mãos, cara. Senhor, purifica o meu coração. Vou subir no Monte de Sião porque eu quero estar na presença do Senhor para agradecer, para louvar. Então, era uma consciência de arrependimento, de mãos limpas e coração puro para poder subir até esse lugar. Então, a gente vê em Amós, a profecia de Amós falando da restauração, ele fala a respeito do reino de Israel, né? Ele vê a restauração do reinado de Davi, como eu falei aqui agora. Em Tiago, ele amplia isso, ele entende, cara, é aquela forma de viver, é aquela realidade dentro, mas a igreja. É a igreja transportando isso para todo mundo. E eu quero fechar com a fala de Jesus em Mateus 24, 14. Que é a famosa pregação de Jesus a respeito dos fim dos tempos. Mateus 24, 14.
E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. A função do tabernáculo é revelar a grandeza de Deus para todos os povos. Essa restauração que tanto se fala, ela vai produzir na igreja um derramar, ela não vai produzir, né? Um derramar virá sobre a igreja, isso é essa restauração. Esse derramar vai produzir um avivamento, nós vamos viver algo que nunca vivemos como igreja, e esse avivamento vai provocar um despertar naqueles que estão adormecidos. O evangelho do reino será pregado a todos os povos, e então virá o fim. Então a restauração do tabernáculo de Davi, eu entendo que é isso, cara. Não é só música. Aí como que a gente se encaixa dentro disso? O tabernáculo tinha música. Então nós, músicos, temos que fazer a nossa parte como músicos, entendendo como que eles funcionaram, como o Juan falou. É profecia, é habilidade, é entendimento das escrituras. Então, a minha contribuição é nesse sentido. Tragam a consciência de vocês a respeito dessa restauração, estudem sobre isso e pensem nisso que eu falei. É muito importante, é mais importante que nós sejamos no período de música. É muito importante isso, que todos tenham essa identidade. Quando a gente consegue produzir isso num ambiente, uma comunidade de fé, que já chega aqui para cultuar, tendo essa consciência de unidade, de identidade em Deus, é tudo muito mais fácil, né? Beleza?